Na hora de projetar o seu circuito, você precisa definir qual que é a largura da trilha que vai carregar a corrente para os seus componentes. Nas atividades anteriores, nós estávamos trabalhando com circuitos eletrônicos de baixa potência, carregando sinais que possuíam correntes bastante reduzidas, muito abaixo de 1 ampere. Entretanto, ao trabalhar com circuitos de potência que carregam correntes mais elevadas, você precisa tomar cuidado na hora de definir qual a largura da trilha que você vai utilizar e também qual é a placa que você vai comprar ou mandar fabricar o seu circuito. Diferente de especificar a bitola de condutores em instalações elétricas, onde já temos definido ali qual vai ser a área e o tipo de material utilizado, na hora de projetar uma PCB, você precisa definir qual é a quantidade de cobre que você vai ter em cada camada do seu circuito, seja no top, no bottom ou mesmo em camadas internas para circuitos mais avançados e profissionais. A primeira informação que precisamos ter sobre a placa é qual tipo de isolante que você tem entre o top e o bottom. Você vai encontrar placas de fenolite, fibra de vidro ou outros tipos de material de poliéster com variados tamanhos, sendo que o tipo de isolante pode afetar a capacidade de isolação entre duas trilhas até um certo grau de tensão que você tem na sua placa. Outro fator relevante é saber qual é a quantidade de cobre que você precisa na sua placa. Por exemplo, nesse site encontrei uma placa de duas faces com a quantidade de cobre especificada como 3 OZ. OZ é uma unidade de massa que especifica quanto de massa de cobre você tem nessa placa. A unidade de OZ se chama onça, e uma onça equivale a 28,34 gramas. Neste site temos as medidas padrões que você vai encontrar das placas de cobre que você pode comprar no mercado. As placas são especificadas com a medida 1 onça por pé quadrado. Um pé corresponde à medida de aproximadamente 30 centímetros. E um pé quadrado é uma placa de aproximadamente 30 por 30 centímetros. Quando aqui menciona em 1 onça por pé quadrado, quer dizer aproximadamente 28 gramas de cobre por cada 30 por 30 centímetros de área da sua placa, o que resulta em unidades do Sistema Internacional de 305 gramas de cobre por metro quadrado. É importante saber isso porque a espessura do cobre, que vai determinar, em conjunto com a largura da trilha, qual que é a área transversal de cobre condutor nessa trilha, é definida justamente por essa especificação de qual é a proporção de massa de cobre por área na sua placa. Por exemplo, a placa de 1 onça por pé quadrado, ou de 305 gramas por metro quadrado, possui uma espessura de cobre de aproximadamente 35 micrômetros. No mercado, você vai encontrar placas de meia onça por pé quadrado, 1 onça, 2 ou até 3 onças por pé quadrado, como aqui estávamos visualizando no outro site. À medida que você vai aumentando a quantidade de cobre por área, a sua espessura de cobre começa a aumentar proporcionalmente.